Você já imaginou como a vida de um simples pescador pôde se transformar em uma das histórias mais impactantes da Bíblia? Conheça a incrível trajetória do apóstolo Pedro e descubra como sua fé foi moldada pelas tempestades que enfrentou. Pedro se destaca entre os discípulos ao ousar fazer algo aparentemente impossível, andar sobre as águas, quando Jesus chama Pedro para encontrá-lo em meio à tempestade. O pescador demonstra uma fé extraordinária e dá um passo de coragem para fora do barco. Por alguns instantes, ele caminha sobre as ondas agitadas, mantendo seu olhar fixo no Mestre. No entanto, ao desviar sua atenção para a força do vento e sentir o medo tomar conta de seu coração, Pedro começa a afundar. É nesse momento de fragilidade que ele clama por socorro, e Jesus prontamente estende sua mão para salvá-lo. Repreendendo sua pouca fé, essa experiência marcante revela a importância de manter os olhos naquele que nos chama, mesmo diante das adversidades que tentam nos fazer vacilar. Pedro, conhecido por sua impulsividade e coragem, teve um momento de extrema provação durante a prisão de Jesus. Enquanto o mestre era interrogado, Pedro estava do lado de fora, aquecendo-se junto a uma fogueira. 3 vezes ele foi questionado se era discípulo de Jesus, e 3 vezes ele negou veementemente. Com juramentos e maldições, o galo cantou, e Pedro lembrou das palavras do Senhor sobre sua negação. Um misto de vergonha, arrependimento e desespero tomou conta dele naquela noite escura. A traição de Pedro nos mostra a fragilidade humana diante do medo e da pressão social. Mesmo alguém tão próximo a Jesus como Pedro sucumbiu à fraqueza da carne. No entanto, esse episódio sombrio é fundamental para entender a grandeza da graça divina na vida do apóstolo. A restauração posterior evidencia que o amor e o perdão de Cristo são capazes de transformar até os corações mais abatidos e arrependidos. Após a ressurreição de Jesus, Pedro se encontrou à beira do mar da Galileia, o mesmo local onde havia sido chamado para seguir o Mestre. Os discípulos estavam pescando, e ao avistarem Jesus na praia, Pedro não hesitou em se lançar ao mar para encontrá-lo. Chegando à praia, deparou-se com um fogo aceso e peixes preparados para o café da manhã. Nesse momento íntimo, Jesus inicia uma conversa profunda com Pedro 3 vezes. Ele pergunta a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? E por 3 vezes Pedro responde afirmativamente. Cada resposta de Pedro é acompanhada por um chamado do Mestre: apacenta as minhas ovelhas. Essa tríplice confissão de amor e comissão de cuidar do rebanho de Cristo simboliza não apenas a restauração da relação entre Jesus e Pedro após a negação do apóstolo, mas também representa um novo começo na vida dele. Aquele que outrora fraquejara diante das pressões, agora é encorajado e fortalecido pelo amor incondicional de Cristo. Assim, nesse encontro à beira-mar, Pedro é restaurado em sua fé e chamado a liderar com base no amor e na dedicação que aprendeu com seu mestre. Após o evento de Pentecostes, Pedro experimentou uma transformação profunda em seu ser. O Espírito Santo desceu sobre ele e seus companheiros de forma poderosa, enchendo seus corações de coragem, sabedoria e ousadia. Pedro, que antes era conhecido por sua impulsividade e por vezes falta de entendimento, passou a demonstrar uma nova autoridade em suas palavras e ações, guiado pelo Espírito. Ele proclamava a mensagem do Evangelho com fervor e convicção, atraindo multidões sedentas pela palavra de Deus. Sua pregação era acompanhada por sinais e milagres que confirmavam a veracidade do que anunciava. Doenças eram curadas, demônios eram expulsos e corações eram transformados pela mensagem da salvação em Cristo. Pedro se tornou um instrumento nas mãos de Deus para estabelecer os fundamentos da igreja primitiva, sendo respeitado e seguido não apenas pelos discípulos, mas por todos aqueles que reconheciam nele a unção divina. Sua jornada após Pentecostes foi marcada por uma profunda comunhão com o Espírito Santo, que o capacitava a enfrentar desafios com serenidade e confiança na providência divina. No dia de Pentecostes,
Pedro se viu diante de uma multidão sedenta por respostas e esperança, cheio do Espírito Santo. Ele ergueu sua voz com autoridade e paixão, proclamando as boas novas do Evangelho. Suas palavras ecoaram pelos corações daqueles que o ouviam, tocando profundamente cada alma presente. Pedro não apenas falava com convicção, mas seu testemunho de transformação e fé inabalável era evidente em cada gesto e expressão. Milhares se converteram naquele dia, não apenas pela eloquência de suas palavras, mas pelo poder do Espírito Santo que agia através dele. O pescador simples da Galiléia se tornou um instrumento nas mãos de Deus para atrair pessoas de todas as origens e classes sociais para o reino dos céus. Sua pregação foi tão impactante que muitos reconheceram nele a voz de Deus e decidiram seguir a Cristo. Foi um momento marcante na vida de Pedro, onde ele experimentou em plenitude o cumprimento da promessa feita por Jesus, ser uma rocha na edificação da igreja. Após a ascensão de Jesus aos céus, Pedro emerge como uma figura central na liderança da igreja primitiva. Sua personalidade firme e sua experiência ao lado do Mestre o tornam uma referência para os novos convertidos. Pedro enfrentou interrogatórios, humilhações públicas e tentativas de silenciá-lo, mas sua convicção inabalável na verdade do Evangelho o tornava um exemplo vivo de resistência e fidelidade, até mesmo nos momentos mais sombrios da história da igreja primitiva. Após enfrentar inúmeras adversidades e perseguições, Pedro chega a Roma, o coração do Império Romano. Lá, ele se depara com uma das maiores e mais cruéis perseguições contra os seguidores de Cristo. Mesmo diante da ameaça iminente de morte, Pedro permanece firme em sua fé, recusando-se a renunciar ao nome de Jesus. As autoridades romanas, cientes da influência e liderança que Pedro exercia sobre a comunidade cristã, decidem condená-lo à crucificação como forma de intimidar os demais seguidores. Preso e acorrentado, Pedro é levado ao local da execução. No entanto, em um ato de humildade e reverência ao seu Senhor, ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo, considerando-se indigno de morrer da mesma forma que Jesus. Assim, diante da multidão reunida para assistir à sua morte, Pedro testemunha sua fé inabalável até o último momento, selando sua trajetória terrena como mártir e exemplo eterno de entrega e fidelidade. A morte de Pedro não foi o fim de sua influência, mas o início de um legado que perdura até os dias atuais. Sua entrega total a Cristo e sua disposição em testemunhar a verdade do Evangelho, mesmo sob ameaça de morte, ressoam como exemplo eterno de fidelidade. A figura do apóstolo Pedro permanece como um farol de esperança e coragem para todos aqueles que enfrentam adversidades em nome da fé, lembrando-nos de que, assim como ele, podemos encontrar força na presença constante do Salvador. A história do apóstolo Pedro nos ensina que não importa quão falhos sejamos, o amor de Deus pode nos transformar. Qual lição você tira dessa incrível jornada? Deus não escolhe os mais preparados, mas prepara os que escolhe. Que a trajetória de Pedro inspire cada um a buscar algo extraordinário em sua própria jornada.